Estamos em obstrução total enquanto não colocarem nesse plenário a pauta da anistia. São muitos brasileiros injustiçados, tratados como golpistas e terroristas, quando, na verdade, nunca teve um tanque na rua, um pelotão na rua, para chamar de golpe de Estado. Daqui a algum tempo, será filme e mais filmes produzidos com esse grande absurdo. É obstrução pelo bem do Brasil. Presidente, deputado Darley votou com o partido na última votação. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos. Está iniciada a votação. Como vota a Federação Brasil da Esperança? Senhor presidente, eu acho muito interessante pedirem adiamento de votação e essa tática da obstrução quando tem projetos que beneficiam o povo brasileiro. Nós estamos falando de cultura, de 3 bilhões para estados e municípios brasileiros. O engraçado é que eles anunciaram obstrução total, mas disseram que quando interessa a eles, na CCJ, no caso do Glauber, não tem obstrução. Para trancar a ação penal do Ramagem, não tem obstrução. Eles só pensam isso nesse discurso descolado da realidade, sem compromisso com o povo. Volto a dizer, pela posição dele, todos os municípios perdem, estados perdem 3 bi para a cultura. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que nos dar uma concentrada de atenção. Tem muita gente que está falando e não sabe que nós estamos agora votando no adiamento da discussão. No adiamento da discussão. É isso que está em votação. Segundo lugar, quais as consequências de uma obstrução que pode impedir a aprovação de uma regulação como essa? Para onde vai o dinheiro? Vai voltar para o governo. É impressionante que não haja essa serenidade para examinar esse assunto. Nós votamos não, senhor presidente. Senhor presidente, o governo pede a toda a base e busca sensibilizar o conjunto deste plenário para a aprovação desta medida. É de autoria, inclusive, do líder do governo, José Guimarães. E a proposta, senhores e senhoras, é que até 2027 tenhamos 15 bilhões de reais colocados para municípios e estados através da Lei Aldir Blanc. O sistema com a política nacional Aldir Blanc está constituído de uma forma democrática, onde quem faz a cultura, quem é artista, quem realiza as ações, em conjunto com estados e municípios e com os conselhos de cultura também, está decidindo através de projetos importantes aquilo que vai para as cidades. Ainda, senhor presidente, agregando o tempo da maioria, quero referir aqui que nós buscamos essa aprovação que deve fortalecer em cada município e estado a cultura como identidade, como participação, como força vital do nosso povo. Mas eu quero também alertar como economia e desenvolvimento. Portanto, senhor presidente, quem votar agora pela retirada da pauta está votando contra a cultura. Fico aqui envergonhado de ver a esquerda comunista falar em cultura como se estivesse levando verba para as pessoas do circo, para projetos nas comunidades, para aquele que toca violão dentro num barzinho, mas não. A cultura que eles tanto querem dinheiro é para fazer a rachadinha com os canalhas, artistas, globistas, para dividir dinheiro. Essa é a cultura que eles querem, é para isso que eles querem dinheiro. Presidente, está claro aqui que tem uma turma que quer atrasar o Brasil e sabotar o povo brasileiro, obstruindo uma matéria tão importante. E uma maioria esmagadora que quer continuar fazendo com que o Brasil avance. E o que a gente está votando aqui? Estamos votando dinheiro para os fazedores de cultura, dinheiro para os trabalhadores da cultura.
Isso é importante para desenvolver a cultura de estados e municípios, é dinheiro chegando na ponta, mas isso desenvolve a economia dessas cidades que os senhores, inclusive, têm base. Então, vamos olhar quem está vendo a sessão da Câmara agora. A turma bolsonarista, a turma do PL, não quer que o dinheiro da cultura chegue em estados e municípios. O que vai acontecer com esse dinheiro? Vai voltar para o governo. E aí a cultura não vai se desenvolver e a economia daquelas cidades também não vai se desenvolver. O pessoal, claro, quer votar o mérito, portanto, votar não ao adiamento. Senhor presidente, antes de entrar diretamente no voto, eu quero expressar ao plenário a importância da Política Nacional Aldir Blanc. Essa é uma política que foi construída inicialmente durante a pandemia, em caráter emergencial. Eu fui a relatora desse primeiro momento. E, no primeiro momento, a primeira signatária desse projeto de lei foi a deputada Benedita da Silva. E depois, pelo alcance dessa lei nas cidades do Brasil, alcançou 4.700 municípios em plena pandemia e em pleno processo eleitoral dos municípios. Então, é uma lei que alcançou, que levou recursos pela primeira vez para quem nunca tinha recebido qualquer recurso público no campo da cultura brasileira. E depois, pela sua efetividade, seu alcance, eu, como autora, crio a política perene da Política Nacional Aldir Blanc, não mais como caráter emergencial, mas como autora de uma política que irriga o Sistema Nacional de Cultura e possibilita que esse sistema saia do papel e garanta que as políticas culturais sejam fomentadas, financiadas, estimuladas e aconteçam no Brasil. Nesse momento que nós estamos votando aqui, são algumas alterações a esta Política Nacional Aldir Blanc, que extrai da experiência novos critérios de aferição de execução, ao mesmo tempo possibilita que o planejamento de estados e municípios seja plurianual e garante que, dependendo da execução que está determinada na lei de 60% dos recursos, os entes recebam o seu valor integral de acordo com os recursos já repassados. Assim, senhor presidente, os 15 bilhões que já estão previstos na Política Nacional ultrapassarão 2027 e, portanto, cai a necessidade dessa revalidação a cada 5 anos. E está garantido também no texto que, a partir do término dos 15 bi, a lei terá continuidade de acordo com o orçamento a cada ano. Portanto, é uma possibilidade real, votando este texto, de que a gente tenha, de fato, a perenidade da Política Nacional Aldir Blanc. Então, eu vou ao relatório, porque também há uma medida provisória cujo prazo acaba no dia 2 de maio, essa medida provisória acaba no dia 1º, portanto, o projeto de lei que foi apresentado pelo deputado José Guimarães com essas alterações, a quem aqui eu remeto as minhas homenagens, que teve a preocupação de assinar o texto, nós vamos aqui também acoplar a esta mesma discussão a continuidade do Recine, que também é uma política de incentivo no campo do audiovisual brasileiro. Então, nós juntamos as duas proposições que chegaram à casa, das medidas provisórias e do importante projeto do deputado José Guimarães, e fizemos um relatório comum, e é esse que vai a voto hoje aqui no plenário. Quero apenas dizer também que há um apoio muito amplo dos gestores estaduais e municipais a esse texto, a partir, inclusive, do Fórum Nacional que houve na Paraíba nos últimos 3 dias, e que todos os gestores fizeram uma carta pedindo a votação desse texto. Então, é importante também registrar o apoio amplo de quem executa a política na ponta para que a gente possa aprovar esse texto. Indo diretamente ao voto, presidente, o projeto de lei número 363, de 2025, do deputado José Guimarães, altera a Lei 14.399, de 8 de julho de 22, que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, para, nos termos da justificação do autor, cumprir com as determinações estipuladas também pela área econômica do governo, de forma a garantir maior previsibilidade dos compromissos financeiros e orçamentários das contas públicas, em observância aos preceitos da LDO e do planejamento de programação orçamentária da União neste e nos próximos exercícios. É importante dizer que o Ministério da Cultura também está em acordo com esse texto e o conjunto do governo está em acordo com o texto. Casa Civil, SRI e a Fazenda. A iniciativa da proposição tem méritos, dada a relevância da lei em questão e a possibilidade de descentralização de recursos federais
para os entes federativos subnacionais, de modo a que os produtores de cultura que se encontram na ponta da cadeia criativa do setor possam efetivamente receber recursos públicos em favor de uma política cultural democrática, de amplo acesso à população, diversa em todas as cidades do país. No entanto, a proposição necessitou de ajustes para que a política cultural em questão seja efetivamente garantida. No artigo 6º da lei, em que se estabelece que a programação orçamentária será de 15 bilhões de reais, sendo 3 bi a cada ano, propomos que, fim da execução de tais recursos, a Política Nacional de Blanc será financiada com recursos inscritos em cada lei orçamentária anual. Entendemos que a alteração se justifica para que haja previsão da continuidade de uma política essencial para a cultura brasileira. O parágrafo 4º do artigo 6º, conforme proposto, mantém a exigência já prevista no texto original da Lei 14.399 de 22, de que Estado, Distrito Federal e municípios devem comprovar a destinação de recursos orçamentários próprios à cultura como condição para o recebimento dos repasses federais. A inovação consiste em incorporar diretamente à lei a exigência da execução mínima de 60% dos recursos anteriormente repassados pela União, percentual que já consta no decreto, que neste momento é repassado para o texto da lei. Ao incluir esse critério na própria lei, busca solidificar e dar maior segurança jurídica a esse parâmetro, transformando o que antes era apenas norma infralegal em determinação legal. Essa medida visa aumentar a eficiência na aplicação dos recursos, garantir maior previsibilidade no fluxo de repasses e fortalecer a governança federativa e o controle social, promovendo políticas culturais mais contínuas, transparentes e bem estruturadas em todo o país. Além disso, destaque-se que a medida provisória 1280 de 2024, que trata da prorrogação dos benefícios fiscais para o setor audiovisual no Brasil e que terá o prazo de vigência expirado no dia 2 de maio, situa-se no mesmo campo temático deste projeto, qual seja o de incentivo à cultura no país. Presidente, senhoras e senhores deputados, quero manifestar aqui meu total apoio irrestrito à greve geral do funcionalismo público da cidade de São Paulo. O que está em curso é um verdadeiro ataque ao serviço público, às trabalhadoras e trabalhadores que sustentam a nossa democracia e a política pública do dia a dia. Não é só uma luta por salário, senhoras e senhores. É uma luta contra o desmonte, contra o confisco de direitos, contra a precarização brutal promovida pelo governo do senhor Ricardo Nunes na cidade de São Paulo, que tratam o povo como mercadoria, mercadoria na educação, na saúde, e para isso cortam verbas da cultura e de outras políticas, para deixar desvalorizado e vender a preço de banana. Não há serviço público sem servidores valorizados. Não há democracia viva sem direitos garantidos. Nós não aceitaremos a criminalização da luta legítima dos que estão nas ruas, defendendo aquilo que o povo quer: uma educação pública de qualidade, um direito do Estado e que tenha que ser respeitado a sua gente. A greve é justa, a greve é necessária, a greve é uma resposta política à lógica perversa da destruição de direitos. Toda a minha solidariedade aos servidores e servidoras de São Paulo. Resistir é preciso, viver e lutar. Muitíssimo obrigado, presidente. Se possível, o senhor colocar na Voz do Brasil. Como eu tenho 1 minuto e 14, já vou aproveitar para falar da Lei Nacional da Dança, que está sendo colocada aqui nesse dia hoje, que é um dia nacional da dança. Principalmente nesse momento onde nós estamos falando da Lei Aldir Blanc, que é importantíssimo para que a gente possa ter garantias de direito. E ao contrário do que essa extrema-direita fala, que colocar recurso na cultura não é investir na educação. Ora, senhores deputadas e deputadas, pelo amor de Deus, vamos estudar um pouquinho, porque está na Constituição, está no orçamento, precisa fazer a divisão. Seu recurso na área da saúde está lá, recurso na área da educação está lá e recurso na área da cultura também. Pelo amor de Deus, vamos fazer um debate mais qualificado. Obrigada.